Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter escrito em minha vida. Não são palavras minhas, mas sim a prova viva de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje, como operava nos tempos dos apóstolos. Este relato é para a glória do seu nome, para que muitos possam se fortalecer na fé e saber que mesmo nas provações mais difíceis, o Senhor não nos desampara. Tudo começou em meados de 2022, quando eu ainda trabalhava como ajudante de pedreiro. Era um jovem saudável, cheio de planos, e nunca havia passado por nenhuma doença séria. Mas certo dia comecei a sentir dores de cabeça muito fortes, diferente de qualquer coisa que já havia sentido antes. No início, pensei que fosse apenas cansaço do trabalho, mas as dores foram piorando. Elas vinham acompanhadas de náuseas e, às vezes, até de visões turvas. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, percebeu que algo não estava certo e me levou ao médico. Os primeiros exames não mostraram nada de grave, e os remédios receitados não faziam efeito. As dores só aumentavam, e eu já não conseguia mais trabalhar. Cheguei a desmaiar algumas vezes, e minha família ficou muito preocupada. Foi então que, após insistência de minha mãe, fiz uma ressonância magnética. O resultado veio como um choque, um tumor cerebral raro chamado meduloepitelioma, uma doença agressiva que, segundo os médicos, tinha poucas chances de cura. As palavras do neurologista ecoavam em minha mente: é um tumor maligno, e o tratamento será longo e difícil. Quando recebi a notícia, senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Como um jovem de 22 anos poderia enfrentar algo tão grave? Minha mãe chorou muito, mas mesmo assim, ela segurou minha mão e disse: filho, não é o médico que tem a última palavra. É Deus. Vamos orar. Aquela frase me deu um pouco de esperança, mas a angústia ainda era grande. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo que poderia perder: minha saúde, meus sonhos, minha vida. Mas, no meio daquela escuridão, uma voz suave parecia me dizer: confia em mim. No dia seguinte, minha família e eu fomos à congregação. Não contei a ninguém ainda, pois não queria que as pessoas ficassem preocupadas. Mas, durante o culto, quando os irmãos começaram a orar, senti uma paz que não vinha de mim. O irmão que presidia a reunião leu Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Depois do culto, minha mãe pediu aos irmãos mais velhos que orassem por mim. Eles impuseram as mãos sobre minha cabeça e clamaram a Deus com fé. Eu não conseguia falar, só chorava, mas sentia que o Senhor estava ouvindo. Os dias seguintes foram de muita luta. Os médicos marcaram uma cirurgia para retirar parte do tumor, mas avisaram que não seria possível removê-lo por completo devido à localização. Além disso, eu precisaria fazer quimioterapia e radioterapia, tratamentos que deixariam meu corpo muito fraco. Minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos mais novos se uniram em oração. Todas as noites, antes de dormir, nós nos ajoelhávamos e pedíamos a Deus por um milagre. Minha avó, que já havia passado por muitas provações na vida, sempre dizia: Deus não nos dá um fardo que não possamos carregar. Ele vai nos sustentar. A cirurgia foi marcada para uma terça-feira. Na segunda-feira à noite, minha família e alguns irmãos da congregação se reuniram em minha casa para um momento de oração. Foi uma noite que nunca esquecerei. Os irmãos cantaram hinos, leram a Bíblia e oraram com tanta fé que eu sentia o poder de Deus naquele lugar. Um dos irmãos mais velhos, o irmão João, que sempre teve um dom especial de oração, colocou a mão em minha testa e disse: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Se é da Tua vontade, cura este jovem e mostra o Teu poder. Naquele momento, senti algo como uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Não era dor, mas uma sensação de paz e certeza de que Deus estava agindo. Na manhã da cirurgia, acordei com um medo grande, mas também com uma estranha calma. Minha mãe me abraçou forte e disse: vá com Deus, meu filho. Ele está contigo. Quando cheguei ao hospital, os médicos me prepararam para a operação. Enquanto me levavam para a sala cirúrgica, comecei a orar em voz baixa: Senhor, se for da Tua vontade, me cura. Mas se não for, dá-me força para passar por isso. Foi então que algo incrível aconteceu. Enquanto eu estava na maca esperando a anestesia fazer efeito, senti uma dor aguda na cabeça, como se algo estivesse se movendo dentro dela. Assustei-me e chamei a enfermeira, mas, antes que ela chegasse, a dor sumiu. E com ela sumiu também uma pressão que eu sentia há semanas. Fiquei confuso, mas não tive tempo de pensar muito, pois logo adormeci. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi tocar minha cabeça. Não sentia mais nenhuma dor. Os médicos vieram me examinar e, para surpresa de todos, disseram que a cirurgia não seria necessária naquele momento.
eles decidiram fazer uma nova ressonância antes de qualquer procedimento. Minha família foi chamada, e todos ficaram perplexos. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, só conseguia dizer: glória a Deus. 2 dias depois, os resultados da ressonância chegaram. O tumor havia sumido. Simplesmente não estava mais lá. Os médicos não conseguiram explicar. Um deles, que era cético, apenas balançou a cabeça e disse: isso não tem explicação médica. Mas eu sabia qual era a explicação: Deus havia me curado. Não foi a medicina, não foram os remédios, foi o poder do Senhor Jesus Cristo, que ouviu as orações de seu povo. Quando voltei para casa, a notícia se espalhou pela congregação. Os irmãos se alegraram muito e deram glória a Deus. No domingo seguinte, fui ao culto e contei meu testemunho. Muitos choraram, outros se alegravam, e todos louvaram ao Senhor. Um irmão mais novo, que estava passando por uma prova difícil, veio até mim e disse: seu testemunho me deu força para continuar crendo. Obrigado por compartilhar. Mas a história não termina aqui. Depois da minha cura, comecei a sentir um chamado para servir mais ao Senhor. Antes eu era um jovem que ia à congregação, mas não tinha um envolvimento tão grande. Agora, sinto que Deus quer usar minha vida para abençoar outros. Comecei a participar mais dos cultos, a ajudar nos trabalhos da congregação e a visitar os irmãos doentes. Minha mãe sempre diz: Deus te deu uma segunda chance. Use-a para a glória dele. Hoje, mais de um ano depois, continuo saudável. Faço exames regularmente e tudo está normal. Os médicos ainda não entendem o que aconteceu, mas eu sei, foi um milagre. Um milagre que não foi só para mim, mas para fortalecer a fé de muitos. Às vezes, quando penso em tudo o que passei, fico emocionado. Poderia ter sido o fim, mas Deus transformou em um novo começo. Quero deixar aqui um recado para todos que estão passando por provações: não desanime. Deus ouve as nossas orações. Ele não nos promete uma vida sem sofrimentos, mas promete estar conosco em meio a eles. Quando tudo parece perdido, é ali que ele age com mais poder. Confie nele, clame a ele de todo o coração, e você verá o milagre acontecer. Agradeço a Deus por minha vida, por minha família, pelos irmãos da congregação que oraram por mim e por cada momento dessa jornada. Que este testemunho seja uma semente de fé na vida de quem ler. Que o nome do Senhor seja engrandecido hoje e sempre. Amém.